Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. Implacável, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Eu vou te fazer 3 perguntas aqui agora que, se você souber me responder, talvez seja uma grande besteira você assistir essa aula, porque você não precisa dessa aula de informática. Primeira pergunta, me explica o que é controle de linhas órfãs e viúvas no Word e me fala o passo a passo para acessar. Segunda pergunta, me explica todos os tipos de formatação de célula do Excel. Terceira pergunta, me fala quais são as portas que são usadas respectivamente pelos protocolos DHCP e DNS. Quanto tempo você vai precisar para responder isso aí? Você sabe todas as respostas? Não, né? Então você de fato precisa de assistir essas aulas. Muito prazer, meu nome é Professor Pablo Leonardo, eu sou professor de informática para concursos públicos, sou aqui do Implacável, estou aqui para falar para vocês a respeito do concurso da Guarda Civil, né, da Guarda Municipal de São Carlos, em São Paulo. Eu sempre gosto de fazer essas perguntas porque as pessoas vêm com um certo preconceito com a informática, sabe, gente? Ah, porque tem 4 questões e eu já manjo muito. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer que eu faça carinho em você ou que eu seja direto? Você direto, sabe nada. Você não sabe nada, cara. Você sabe o que você usa no dia a dia. Você sabe ficar mandando WhatsApp, você é muito bom em Instagram. A hora que cai lá na hora da prova é que o sarrafo pega mesmo. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Tá todo mundo em pé de igualdade. Você sabe quem que vence? Quem que é humilde, o cara que é humilde para reconhecer que ele não sabe de tudo e que ele precisa aprender. Assim como eu. Eu tinha uma soberba aqui em cima. Eu falei, quê? Informática para concurso? Isso é mole. A primeira prova que eu fiz, eu errei todas. Aí eu falei, nossa. Aí eu falei, não, na segunda prova vai, todas. De novo. A terceira prova, todas. Aí eu falei, eu tenho que aprender. E aí eu fui aprendendo, e acabei ficando para dar aula, né? Nem fiz mais concurso, porque realmente é o que eu amo fazer, tá? Então é um prazer estar com você aqui. Coloca para mim aqui no comentário aí de qual cidade que você é, que eu estou preocupado, né? Se é de São Carlos mesmo, se é de outra cidade, você vai ter que mudar para São Carlos. Você já tem que pensar nisso, hein? Você já tem que pensar nisso. Eu sempre pergunto para os alunos, e aí, como é que você vai fazer? A gente esteve num evento presencial lá em São José, em Santa Catarina. E aí é muito próximo de Itapema, que é a cidade onde nasceu o Implacável. E aí eu conversando com uma aluna que passou em Itapema. E eu falei, mas você passou, o que você está fazendo aqui? Ela falou assim, eu estou aqui porque meu marido não passou em Itapema. Aí ele vai fazer esse aqui e ele vai passar aqui. Aí eu falei, se Deus quiser, ele vai passar. Aí eu falei assim, mas como é que vocês vão fazer? Porque ele passa aqui, você lá. Ela falou, não, professor, é 40 quilômetros de distância, a gente compra uma casa no meio. Aí ele vai para um lado 20 quilômetros e eu vou para o outro 20 quilômetros todos os dias. E tá super feliz. Então eu sei que essa é a sua realidade, é isso que vai acontecer mesmo. Tá? Então, gente, eu sou o professor Pablo Leonardo, como eu disse, eu já estou nesse mercado há mais de 20 anos, ensinando informática para concursos, tá? Paralelo a isso, eu sou servidor público também, sou da Sejusp, Secretaria de Segurança Pública, né, de Minas Gerais. Paralelo a isso,
Eu sou servidor público também, eu sou da Sejusp, que é a Secretaria de Justiça e Segurança Pública aqui de Minas Gerais, né? Eu dou aula nos principais cursos preparatórios do Brasil, o Implacável é um deles, eu tenho o meu também, que é só de informática para concursos, né? Eu tenho uma empresa também de venda de apostilas e eu sou gestor de tráfego também. Eu mexo com anúncios em internet e tal, nas horas vagas, que são poucas. Mas o meu grande amor, de fato, é estar aqui com vocês, ensinando e ajudando, não realizando o sonho, mas ajudando vocês a realizarem os sonhos de vocês. Ok? Bom, gente, a gente tem a parte de informática aqui, tá? Eu tenho um edital verticalizado, preparado pelo Implacável. Eu acho lindo esse edital verticalizado. Então aqui a gente tem tudo, né? 5 mil, quase 6 mil reais o total de salário, a taxa de inscrição, tal. E olha só, nós temos 4 questões de informática. Aí você vai e fala assim, pá, mas olha só, português são 10, matemática são 10, conhecimento específico são 16. Tá, mas deixa eu te explicar uma coisa. Aqui são 10, informática são 4. Português, todo mundo vai firme. Matemática, o povo vai firme porque tem medo. Tá? Informática, o pessoal relaxa porque acha que sabe e não sabe. E conhecimento específico vocês gostam muito, que é o que vocês vão mais usar lá na profissão de vocês, né? Mas a informática é que pega todo mundo. Por quê? Porque o pessoal acha que sabe e na verdade não sabe. E se você olhar o conteúdo programático, aqui, ó, aqui é o de português, aqui é o de matemática. Olha o de informática o tamanho. Ainda continua. Então o de informática ele só perde para o de conhecimentos específicos. Tá certo? Aí você vai falar assim, Pablo, qual vai ser a pegada dessa aula aqui agora? Bom, a gente tem aqui aproximadamente 1 hora, né? Já se passaram aí 4 minutos, e eu vou fazer exercícios dessa banca. Essa banca ela tem uma peculiaridade. Você sabe quando que foi a banca chama Nosso Rumo. Você sabe quando que foi a última prova que ela cobrou informática? 2011. De 2011 para cá, muita coisa mudou. Aí o que eu tive que fazer? Pegar todas as questões da banca que são pertinentes ao edital de vocês, obviamente, fazendo algumas adaptações, porque coisas mudaram, e tive que pegar questões de outras bancas também, de concursos da Guarda Municipal do Brasil, aí, principalmente a de São José, né, que foi a última que a gente teve, para passar para vocês conceitos importantes que vocês precisam conhecer para a prova. Tá certo? Então vamos lá, não vamos perder tempo não, a gente vai se comunicando aqui pelo chat e vamos que vamos. Pessoal, aqui é o seguinte, ó, aqui é o meu Instagram, @professor Pablo Leonardo. Aqui você tem todos os dias vídeos, dicas, macetes, tá? Segue lá, @professor Pablo Leonardo. Aliás, não deixe de nos seguir também no Instagram e acessar, né, ou assinar o nosso canal do Implacável Concurso no YouTube. Nós somos a empresa que mais aprova em concurso da Guarda Civil no Brasil. Inclusive, os primeiros lugares são nossos, nesse último concurso. Tá certo? E estava lá no nosso aulão de véspera. Então tá aqui. Vamos embora, pessoal. Primeira questão. Bom, isso aqui, gente, deve estar disponível para vocês aí nos comentários ou aí na legenda. Geralmente o pessoal do Implacável disponibiliza esse PDF aqui para vocês. As anotações vocês vão ter que fazer no de vocês, obviamente, né? Mas, à medida que a gente vai, vamos dizer assim, resolvendo aqui, eu vou fazendo algumas anotações e, obviamente, vocês também vão fazendo anotações aí no de vocês, porque eu sei que vocês não são boca aberta, né? Vocês não são aqueles meninos bobão, eu quero tudo prontinho, né? Não é, eu sei que você não é. Bom, então vamos lá. Começando. Aqui a gente tem da FEPESE, tá? É uma prova de 2024 que nós temos aqui. E aí ele fala assim, aliás, deixa eu fazer o seguinte, eu vou começar, deixa eu começar pelas da banca, tá aqui, ó, eu vou começar então pela 15, porque já é da banca, que é o Nosso Rumo, porque como está em ordem cronológica, eu começo por ela, acho melhor, tá certo? Obviamente, coloquei mais questões aqui do que a gente é capaz de resolver, tá? Mas eu coloquei a mais porque vai que a gente acelerasse demais e tal, mas eu acho importante, ao invés de resolver muitas questões, resolver questões de uma forma que vocês entendam, tá? Então, por isso que eu fiz dessa forma. Olha só, ele colocou no Internet Explorer. Ô, gente, o Internet Explorer
é um software que a gente conhece como browser. Tá? E o browser também pode ser chamado de navegador. E o que é esse browser? O que é esse navegador? É um software que a gente usa para navegar pelas páginas da internet, para visualizar as páginas, visualizar os documentos. A gente não usa o browser, por exemplo, para acessar, para conectar a internet. Nada disso. A gente usa o browser para visualizar as páginas. E nós temos vários browsers no mercado, né? Nós temos o Google Chrome, isso é muito perguntado, tá, gente? Google Chrome, o Opera, o Safari, o Mozilla Firefox, o Internet Explorer. Tem um outro da Microsoft que se chama Edge, Microsoft Edge também. Então nós temos o quê? Vários browsers. E vocês conhecerem os nomes desses browsers é importantíssimo. Vamos anotar? Aqui, ó. Vou colocar assim, ó, principais navegadores. Vamos lá. Mozilla Firefox, Opera. Vai tirando foto. Safari, Google Chrome, Internet Explorer e Edge. Você vai falar assim, Pablo, mas o Internet Explorer até deixou de existir, ele não é mais não foi continuado pela Microsoft? Sim, gente, mas eu tenho responsabilidade no que eu falo com vocês, tá? Aqui, ó. O uso dos principais navegadores, tá aqui, ó. Calma aí que eu vou voltar lá, eu sei que vocês não pegaram, ó. O uso dos principais navegadores, Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome, ou seja, está no edital de vocês. E ele citou aqui, ó, o Internet Explorer. Anota aí, gente, fazendo favor, os principais navegadores, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome e o Internet Explorer. Qualquer coisa é só dar um pause no vídeo enquanto vocês anotam. Bom, voltando aqui, ele fala assim, é possível configurar uma página da web para ser a página inicial. Gente, quando a gente fala página inicial, é muito comum na prova a gente encontrar isso com o termo homepage. Tá? Aí ele fala assim, qual que é o caminho que você deve trilhar? Olha a graxa. Para configurar uma página como página inicial. Exibir, atualizar? Não. Atualizar é para você carregar a página novamente para ver se tem modificação. Formatar início? Gente, o Internet Explorer nem tem esse menu formatar aqui. Nem existe. Tá? Favoritos adicionar? Não, isso aqui é para você adicionar uma página aos favoritos. Editar, localizar? Isso aqui é para você localizar um texto dentro de uma página. Então é ferramentas, opções da internet. Tá aí. Nossa, Pablo, mas será que pode cair assim? Claro que pode. Olha a banca. Ô, gente, enquanto a gente tem que parar de ficar contestando as coisas. O que é isso? Algumas coisas que eu aprendi na minha vida e que eu posso passar para vocês para evitar que vocês quebrem a cara. Porque eu acho que eu sou mais velho que todo mundo aí. Mas é o seguinte, né? Ou não, ou tem a mesma idade, ou próximo do mais velho que está assistindo essa aula. Às vezes você fala assim, igual na época de escola, né, do ensino médio, ai meu Deus, para que eu tenho que estudar química? Na minha profissão, eu vou ser advogado, eu não vou precisar de química, eu não vou precisar de física. Cara, adiantou você reclamar alguma coisa? O fato de você reclamar fez com que o MEC tirasse a química do seu ensino médio? Não. Ou seja, para de reclamar, porque quando a gente reclama, a gente só torna as coisas piores. Faça o que deve ser feito e pronto. Então não adianta você ficar, ai meu Deus, que é informática, eu tenho que estudar, não sei o quê. Cara, pega e faz o que tem que ser feito e vão para frente, só vão para cima, não ficar reclamando, não, você tem que ficar reclamando. Isso aí a gente deixa para os perdedores, a gente não é perdedor, não. Então é isso, tá? Letra E. Opções da internet é aqui que a gente efetua toda e qualquer configuração. Beleza. Uma outra questão aqui, ó, 2011 também, como eu disse, foi a última prova, né, que a gente tem. Fala assim, para se localizar palavras ou trechos de uma palavra aberta ou trecho de uma página aberta no Internet Explorer, pode-se utilizar as teclas de atalho? Ó, quais são as conhecidas aqui? A única aqui que pode ser considerada para prova é o Ctrl P. Esse Ctrl P sempre cai. Que ele é o quê? Imprimir. Tá? Para localizar é Ctrl F. F de quê? Find, que seria o quê? Encontrar, pesquisar. Tá? Então a resposta aqui é a letra C.
Beleza? Agora posso te dar uma dica de ouro? Dica de ouro, então, ó. Se fosse no Word, por exemplo, se você estivesse dentro do Word e quisesse procurar uma palavra lá dentro, não seria Ctrl F, seria Ctrl L. Por quê? Porque quando a gente fala em Word, Excel, aqui ó, Word, Excel e PowerPoint. Então, tanto no Word, quanto no Excel, quanto no PowerPoint, meus amigos, os atalhos são em português. Então, por exemplo, por que Ctrl L? Localizar. Tá? E lá no Word é Ctrl F. Lá no Internet Explorer, no Google Chrome, por aí vai, é Ctrl F. F de quê? De find, ou find, né? Que é o quê? É o termo em inglês. Tá certo? Então você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você conhece um atalho no Word, no Excel e no PowerPoint, porém, quando você vai usar o Windows, quando você vai usar até mesmo o Internet Explorer, o Google Chrome, o Firefox, os atalhos são em inglês. Tá? Então, existe essa diferença de atalhos. Beleza? Resposta, letra C. Questão 17, ela fala assim, pô, essa questão é muito boa, gente. No Microsoft Outlook, quando se abre uma janela para enviar um novo e-mail, esse é um assunto que ela colocou, tá? No edital. Pode-se digitar os e-mails dos destinatários na opção CCO. Tá? Que serve para... O que significa CCO? CCO, basicamente, é com cópia oculta. Tá? E CC é com cópia. Porque basicamente, gente, quando a gente vai mandar um e-mail para alguém, tá? Os campos são esse aqui, ó, de, para, CC e CCO. Então tá aqui, CCO com cópia oculta e CC com cópia. Por quê, pessoal? Porque quando a gente vai mandar um e-mail para alguém, normalmente os campos que a gente tem são esses aqui, de, para, CC e CCO. Nesse campo de, o que a gente tem? O remetente, ou seja, é o nosso endereço. E no para, no CC e no CCO, nós temos quem? Os destinatários. Então, por exemplo, se você quer mandar uma mensagem para alguém, né, um convite para sua formatura lá no curso de formação da Guarda de São Carlos. Aí você quer mandar para sua mãe, para sua irmã, e para o seu namorado, por exemplo, e para o amigo do seu namorado. Aí você pode colocar todo mundo no campo para. Tranquilo, não tem problema. Mas se você quer mandar só para sua mãe, que você pode levar uma pessoa só, tá? Então você vai mandar para sua mãe, mas você quer que as outras pessoas saibam que você convidou a sua mãe. Então você coloca as outras pessoas no CC, que é o campo de cópia, tá? Aí todo mundo recebe a mensagem normalmente, porém a pessoa vai saber que a mensagem não é para ela, porque não é ela que está no campo para, é sua mãe. Ela está no campo de cópia, então deve ter uma diferença aí. Agora, o CCO é o mais específico, porque significa com cópia oculta. E qual que é a ideia que eu te dou disso aqui? Aqui, ó. Quem está no CCO permanece oculto para todos os outros destinatários da mensagem. Inclusive, aqueles que também estiverem no CCO. Então, por exemplo, então aqui, ó. Aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o B, aqui eu tenho o C e o D. Então, e aqui eu tenho o R. O R está mandando uma mensagem que vai ser recebida pelo A, pelo B, pelo C e pelo D. Só que aqui o A
sabe que o B está recebendo a mensagem, e o B sabe do A. Mas nem o A nem o B sabe do C e do D. Aliás, o C não sabe do D e o D também não sabe do C, porque os dois estão ocultos, tá certo? E o C e o D sabem da existência do B e do A. Por quê? Porque quem está oculto são os dois, e não o B e o A, tá certo? Então, voltando aqui, ele pergunta para que serve o CCO, né? Para que os destinatários visualizem todos? Não. Para que os destinatários bloqueiem mensagens daquele remetente? Não. Criar um grupo fechado com aqueles? Não. Que os destinatários não visualizem os outros destinatários? Tá certo. Essa é a D. Tá? Remetente receba confirmação de leitura? Não. Tá? Essa confirmação de leitura, gente, ela é simplesmente uma mensagem que você recebe quando você manda um e-mail para alguém, aí tem como você solicitar a confirmação de leitura. Então é uma mensagem que você recebe avisando que aquela pessoa leu a mensagem que você mandou para ela. E isso você vai receber se você configurar. E se a pessoa quiser enviar, porque o computador dela fala, ó, o Pablo solicitou uma confirmação de leitura, posso mandar? Entendeu? Isso é independente da pessoa, vamos dizer assim, dela, é independente dela tá no CC, no CCO e por aí vai. Beleza? Então a resposta aqui foi a letra D. Normalmente tem alguém no chat falando, qual que é a resposta? Qual que é a resposta? Deixa de ser boca aberta, rapaz. Deixa de ser boca aberta. Já pensou você na rua lá? Você tá cuidando da nossa segurança? Passa um cara correndo porque roubou, o povo grita ladrão, você fica, que foi? Que foi? Deixa de ser boca aberta, presta atenção na aula aí. Eu tô aqui falando igual um palhaço aqui, você perguntando no chat, que é a resposta? Eu, hein? Bom, pessoal, aqui, de novo, ó, 2011, tá? É a banca, nosso rumo. Aqui ela perguntou sobre a CPU. Ó, esse aqui é um dos tópicos mais temidos da prova, tá, gente? Sabe por quê? Porque isso aqui faz parte do que a gente chama de hardware. E o que é hardware? Hardware é a parte física do computador. Pablo, como é que eu faço para aprender isso? No nosso curso. Ah, nós temos um curso? Claro. Claro que temos. Completo. Com todos esses tópicos. Tá? Só você olhar aí na legenda que com certeza vai ter um link, tá? Fique atento. Vamos lá. CPU. Ô, gente, CPU, tá? A gente fala que o computador ele é dividido em 4 partes principais. Tá? Aqui, ó. Eu vou falar assim, ó. O hardware. Primeira coisa. O computador é formado por 2 grandes subsistemas. Hardware, olha essa aula. Hardware e software. Beleza. Hardware. Parte física do computador. E o software. Parte lógica do computador. Ou seja, são programas. E aqui são peças. Tá? Então, como exemplo de hardware, nós temos as peças. Como exemplo de software, nós temos os programas. Aí eu vou falar assim, ó. O hardware pode ser dividido em 4 partes principais. Vamos ver quais são essas partes principais? CPU, tá? Memórias, periféricos de entrada e periféricos de saída. Quando a gente vai começar a estudar a parte de hardware, isso aqui é a base. Tá? Então aqui, ó, CPU é o quê? É o processador dele. As memórias são dispositivos de armazenamento. Os periféricos de entrada, usados para inserir dados no computador. E os periféricos de saída? Usados para extrair dados do computador. Aí você vai falar assim, pá, mas será que é necessário estudar isso? Aqui, pessoal, ó. Tá aqui, ó.
princípios básicos da informática, cai dispositivos de armazenamento, que são as memórias, periféricos, tá certo? E automaticamente vem o processador também, que é o componente mais importante do seu computador. Então ele fala assim, o que é CPU? Gente, CPU, o termo CPU significa, ó, unidade central de processamento. Tá? Então, o termo CPU é isso. CPU, gente, é o componente mais importante de um computador. Ele é o quê? É o cérebro do computador. Ele processa as coisas. Então, quando você pede para fazer um cálculo, quando você pede para colocar um negrito num texto, quando você pede para recortar, colar alguma coisa, é a CPU que está fazendo. Então, ele fala assim, é a unidade de processamento do computador? Sim, a letra A está certa. A letra B fala, é parte lógica? Ele não é lógico, ele é físico. E a parte lógica do computador seria o que a gente chama de software. É a memória? Não. É a placa-mãe? Não. É a rede mundial? Aqui, ó, quando fala placa-mãe, a gente chama, vai pegando as dicas, tá? Motherboard. Tá? Então, quando falar em placa-mãe, pode falar em motherboard. E quando falar em rede mundial de computadores, eles vão falar de internet. Beleza? Mas a resposta da questão 18 é a letra A. Pablo, mas você começou na 18, por quê? Porque eu quis resolver primeiro as da banca. Aí depois eu volto para o início para resolver as outras, tá? Questão 19. No Microsoft Excel é possível formatar os dados das células em algumas categorias. A categoria número é usada para... Aqui, gente, ele fala assim, ó, alinhar símbolos de moedas e vírgulas decimais. Não é isso, quer ver? É aí que eu te falei, lembra quando no início da nossa aula, que eu falei que se você soubesse me responder isso, você não precisava assistir a aula? Aqui, ó, quando você tem assim, ó, por exemplo, ó, 125, 12.541,36, 5,50. Para você colocar em formato de moeda, que ó, você pode vir aqui e colocar assim, ó, moeda. Aí ele já colocou os símbolos monetários e tal. Aí repara o seguinte, ele fala isso, deixa eu ver, peraí. Símbolos de moeda. E aí ele fala das vírgulas decimais, quer ver? Tá vendo que o estilo de moeda, ele mostra os símbolos monetários, mas ele não faz o alinhamento desses símbolos. O estilo que faz isso chama-se contábil. Aqui, ó. Isso, ó. Esse é o contábil. Então, o que ele faz? Ele alinha as vírgulas e os R cifrões. Tá? Exibir números em geral. Esse é o estilo de número mesmo. Tá? Exibir números em geral, que é isso aqui. Aí ele fala assim, representar quantias monetárias em geral. Não, não é o formato de número. Exibir números com símbolos de porcentagem. Não. Aí é o estilo de porcentagem. Você vem aqui e faz assim, ó. Tá vendo? E qual que é a outra? Configurar, exibir números com símbolo de porcentagem, configurar os dados como data. Não, aí é o formato de data. Você vem aqui, aí você vai pegar aqui data. Tá? Então, era fácil? Não era difícil, não. Na verdade, não era difícil. Porém, né, não é algo trivial. Beleza? Próxima questão. No Microsoft Excel, para se realizar um cálculo de adição, deve-se utilizar qual função? Gente, fácil, né? Se você quer somar, a função que você usa é a função soma. Tá? A função média, se é uma função que a gente chama de uma função condicional, né, que faz uma coisa ou outra. A função máximo, ela serve para encontrar o maior valor, tá? A função média é para tirar a média aritmética e essa função igual ela nem existe a princípio. Tá? Vou até olhar aqui dentro do Excel, mas eu, pelo menos, nunca vi essa função, não. Não existe, não.
Função igual, não. Beleza. Pessoal, a função, só para vocês terem uma noção aqui, mas é assim, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu quiser somar esses 5 números, eu coloco igual a soma, aí eu pego a primeira célula lá em cima, A1, 2 pontos, A5. Ou seja, esse 2 pontos, a gente entende ele como até. Então ele vai fazer a soma de A1 até o A5. Tá vendo? Então essa aqui, ó, é o até. Agora eu vou usar uma outra. Que eu vou fazer assim, ó, é igual a soma A1, ponto e vírgula, A5. O A1, ponto e vírgula, A5 quer dizer A1 e A5. Tá? Então, quando eu falo e A5, aí já é uma coisa diferente. Tá? Aí eu estou pegando uma e outra. Aí vai dar quanto? 6. Porque aí ele somou essa e essa. E na outra ele tinha somado tudo. Beleza? Mas, de toda forma, está aqui. Mais uma questão, também da banca Nosso Rumo, e ela fala o seguinte. O Microsoft Word serve basicamente, ó, porque ele fala basicamente, tá? A gente tem que o PowerPoint é o quê? Apresentações. Certo? A gente tem que o Excel é o quê? Planilhas. E a gente tem aqui que o Word é o quê? Texto. Beleza? Isso aqui é o que a gente tem. Então, quando ele fala basicamente, ele está querendo a função principal, né? Criar tabelas com cálculos específicos? Não. Não é basicamente para isso, mas ele pode ser usado para isso? Pode. O Word permite tabela e dentro dessa tabela você pode ter cálculos sem problema. Processar e editar textos? Essa é a resposta. Letra B. Fazer apresentações em forma de slides? Esse é o PowerPoint. Pesquisar arquivos? Não. Gerenciar arquivos históricos? Também não. Então a resposta ficou sendo a letra B de bola. Beleza. Agora eu vou pegar o meu material aqui e vou voltar lá para as primeiras questões. Tá? Aí eu venho para a primeira questão. Ah, mas por quê? Mais uma vez eu te falo. Porque, na verdade, né, eu comecei pela 15, se eu não me engano, porque ela já era da nossa banca principal, né, que é a nossa banca organizadora, Nosso Rumo. Aí depois eu volto para as primeiras, porque são de outras bancas. Sem problema nenhum. Bom, no sistema, essa aqui já é de 2024. Tá? A banca é FEPESE e a Prefeitura de São José, que é essa prova que eu falei com vocês, que foi a última, né? Que eu participei ali no presencial. No sistema operacional Windows é possível alterar o conteúdo de um arquivo que se encontra aberto em um computador remoto. O que é um computador remoto? Cara, esse é o detalhe. Computador remoto é um computador distante, tá? Ou seja, é um computador que não está no mesmo local que o meu. Por exemplo, se a gente está na mesma base da guarda, né, você tem o seu computador aqui e eu tenho o meu computador em outra sala. Aí, se eu vou até o seu computador, é um computador local, quer dizer que é um acesso local. Eu estou lá fisicamente usando o seu computador. Mas, se, por exemplo, pela internet eu acesso o seu computador e faço ali modificações nele e tal, né, uso o seu computador, aí já é um computador remoto. Tá certo? Aí já não é local. Beleza. Aí ele fala assim, assinale a alternativa que indica corretamente a ferramenta do Windows que permite essa ação. Beleza. Então, acessar um computador remoto. O que ele quer é uma ferramenta de acesso remoto. Tá? O que ele quer é uma ferramenta de conexão remota. Só que quando a gente fala em acesso remoto, conexão remota, a gente tem uma que a gente usa muito, que é o Ndesk, principalmente na pandemia, muita gente usando, e o outro que muito usado, que é o TeamViewer. Tem mais? Tem. Tem o Logman.
Acho que é assim que escreve. Acho que é assim. Tem um que se chama VNC, tem vários, tá? Mas ele está falando de ferramentas do Windows. Ó, o WordPad e o bloco de notas são ferramentas do Windows, porém é um editor de texto e aqui também um editor de texto. Então, são ferramentas nativas do Windows, quer dizer que já vem no Windows. O Internet Explorer é um browser, tá? O explorador de arquivos é um gerenciador de arquivos, ou seja, é uma ferramenta que a gente usa para gerenciar, para manipular arquivos e pastas. E a conexão de área de trabalho remota, que eu tenho aqui, é a letra E. Então essa ferramenta, conexão de área de trabalho remota, gente, é a ferramenta que a gente usa para fazer acesso remoto no Windows, ok? Vamos mais. Então a resposta da 1, letra E. Vamos na 2. Também olha aí para você ver, desse mesmo concurso, né? Um motor de busca ou motor de pesquisa na internet é um sistema especializado em buscar informação na web. O resultado da pesquisa para uma consulta pode consistir em páginas da web, imagens, vídeos e outros formatos. Um dos motores de busca mais utilizados do mundo é o Google. Tá certo, a gente sabe disso. Assinale a alternativa que apresenta corretamente 2 outros exemplos de motores de busca. Ó, o Yahoo e o Bing também. São 2 outros motores de busca. Então tá certo a letra A. O Mozilla, Mozilla, gente, é uma empresa. Se ele quisesse falar do navegador, ou ele falaria Firefox ou Mozilla Firefox. Tá? Então, Mozilla não é e o Bing é. Tá vendo? Ó, Mozilla e Firefox. Não é nenhum e nenhum outro. O Chrome também não é, porque ele é um navegador. O Yahoo, sim. O Internet Explorer, não. E o Firefox também não, porque os 2 são navegadores. Ô, gente, uma dica boa para vocês. A banca, o que acontece? Caramba, desde 2011 que a gente não tem uma questão de informática numa prova do nosso rumo. De 2011 para cá, com certeza, mudaram os examinadores, mudou o pessoal, a banca que vai fazer a prova e tal. Então a gente não sabe qual vai ser a pegada dela. Então a gente tem que sempre, eu sempre penso, sempre falo, a gente deve estudar por um nível mais difícil, porque se vier difícil a gente já estava esperando, se vier fácil, né? Aí a gente está no lucro. Mas é o seguinte, tem conceitos que são cobrados acerca desses sites de busca, desses motores de busca, além dos nomes deles e tal, que é o quê? Fazer pesquisa simples, fazer pesquisa usando as aspas, fazendo exclusão de resultados. Por exemplo, eu quero procurar por carro, mas eu não quero que seja encontrado carro branco. E por aí vai. Então, existe todo um sistema por trás disso, né, que a gente consegue usar para refinar as nossas pesquisas. E eu recomendo que vocês estudem isso, pois é o tópico mais cobrado quando o assunto é mecanismo de pesquisa. Tá certo? Então vamos ficar atentos a isso, por favor. No sistema operacional Windows, é possível realizar a instalação de diversas impressoras. Assim que devidamente instaladas, é possível escolher uma destas impressoras e defini-la como padrão. Só um detalhe. Quando você vai instalar qualquer dispositivo de hardware ou qualquer item físico no seu computador, você vai precisar instalar desse cara o que a gente chama de driver. E o que é o driver? Aqui, ó. Driver é um software que deve ser instalado. Então, software que deve ser instalado para que um hardware, funcione corretamente. Tá? Então, você pode ter certeza. Outro dia mesmo, uma aluna minha me mandou uma mensagem e falou assim: Pablo, como é que eu faço para formatar um computador? Aí eu falei: você não faz, porque você não é técnica de TI.
Você chama alguém para fazer por você. Aí ela chamou um amigo meu, o cara cobrou dela R$ 250. Ela não pagou. Ah, depois eu te falo, eu vou me organizar e tal, tal. Aí depois ela foi, Pablo, eu mesmo formatei, você acredita? Ah, eu sou curiosa mesmo. Eu falei, você é bem destemida mesmo, né? Ela, eu sou curiosa. Aí eu falei, Ela foi e falou, só tem um problema. Eu falei, o quê? Ela falou assim, a imagem tá meio grandona e o computador não tá saindo som mais. Eu falei, é o driver do som e do vídeo. Ela falou, como é que eu faço? Eu falei, chama aquele técnico que eu te falei. Ah, mas ele tá cobrando 250. Eu falei, né? Você tem seu trabalho, você vai cobrar por ele. Aí ela ligou pro cara, o cara falou, agora é 300. Ela, o quê? Ele falou, é 300. Mas eu já fiz tudo. Ele falou, não, mas eu não te pedi pra você fazer, ué. Agora você fez do seu jeito, eu vou ter que desfazer tudo pra ficar do meu jeito, porque eu vou ter que dar garantia. Então agora é 300. Aí teve que pagar, ué. Então, o que eu te falo é o seguinte, mas o que acontece? É porque ela não instalou os drivers corretamente. Nem sempre você consegue encontrar o driver correto. Então, quando você tem uma impressora, né, e você quer que essa impressora funcione em um computador, você vai fazer a conexão do cabo, mas ainda resta você fazer a instalação do driver, que é o software que vai fazer com que essa impressora funcione corretamente. Isso acontece com todos os dispositivos de hardware que você for mexer. Tá? A questão aqui não tem nada a ver com driver, mas eu quis te falar porque a sua prova pede isso. Tá? Então ele fala assim, no sistema operacional a instalação de diversas impressoras, é possível realizar a instalação de diversas impressoras. Assim que devidamente instalada, é possível escolher uma dessas impressoras e defini-la como impressora padrão. Beleza. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o comportamento a ser adotado pelo sistema operacional após essa ação, ou seja, após definir uma impressora com padrão. Todos os documentos direcionados para essa impressora serão impressos em modo texto. Nada disso. Tem nada disso. Imprime do jeito que o documento for. Se ele for texto, é texto. Se ele for imagem, é imagem. Ao se pressionar a combinação Ctrl+P, o documento ou arquivo aberto será automaticamente impresso. Sendo consideradas as configurações de impressora padrão? Não. Sempre que você faz o Ctrl+P, o que acontece? Ele abre aquela caixa para você configurar a sua impressão. Quantas páginas você quer, né? Quantas cópias, qual o intervalo de páginas, qual a impressora que você vai usar. Agora, todas as configurações da impressora padrão serão adotadas para as demais impressoras? Também não. Também não. E, ao se escolher a ação de imprimir, a impressora padrão será automaticamente selecionada na lista de impressoras disponíveis, para que a impressão seja direcionada para ela. Tá certo. Se você clicar naquele botão de impressão que manda imprimir direto, sem exibir as propriedades, aí ele já vai mandar naquela impressora que é a padrão. Agora, se você fizer aquele atalho para abrir a caixinha de impressão, aí não. Aí ele vai abrir aquela caixinha, mas a impressora padrão vai ser a primeira a ficar selecionada. Beleza. Então a 3, letra D, tá aqui. Questão 4. Essa questão 4, muito boa. Ela é uma questão do Microsoft Excel, é uma questão da planilha, tá? Ela é da Prefeitura de Manaus. Olha lá, Guarda Municipal da Prefeitura de Manaus. Uma excelente. Banco BFC já é uma banca mais conhecida, tá? Questões mais elaboradas. Examine atentamente a planilha eletrônica Excel 365 abaixo. Ô, gente, vocês precisam ter o conhecimento do que a gente chama de referência. Referência é o nome da célula. Então, por exemplo, qual que é a célula A1? Você pega e faz assim, ó, coluna A, linha 1. Então, né? Não, desculpa. Coluna A, tá certo. A linha 1 tá aqui, ó. Beleza? Então, a célula A1 é essa aqui, ó, que tem um valor 12. Entendeu? Qual que é a célula B2? Vamos ver. B2. Então, essa aqui, ó. Que tem o valor 11. Então, você tem que saber localizar os valores dentro da planilha. Ele fala assim, ó. Ao subtrair a célula B1 da célula A2. Então, o que ele quer? A2 menos B1. Vão substituir.
fica 10 menos 13. Isso dá quanto? Menos 3. Ele fala que vai dar 23. Então tá errado. Ao se somar a célula A1 com a célula B2, então vai ser aqui, ó. A1 mais B2. Então vai ser 12 mais 11. Aí ele fala que esse resultado dá 23. E dá mesmo. Então, possivelmente aqui é a resposta. Ao se multiplicar A1 com A2, então você vai multiplicar 12 vezes 10. Cara, a gente sabe. 12 vezes 10 é quanto? 120. E ele fala que vai dar 23. Tá errado. Ao somar A2 com B2, quanto que dá A2 com B2? 10 mais 11. Isso dá quanto? 21. Ele está falando que dá quanto? 23. Então dá errado. Ao se dividir B2 com A2, engraçado isso, né? Dividir B2 com A2 não faz nem muito sentido. Ou vai ser 10 por 11 ou 11 por 10. Eu não entendi o que ele quis dizer, né? Mas ele está falando que é 23 e de toda forma não é. A resposta vai ser a letra B de bola. Tá certo? Então, questão 4, resposta letra B. Questão 5. Referente à definição de armazenamento de dados na nuvem. Gente, presta atenção. Quando falamos em nuvem, estamos falando de internet. Então, quando eu falo, os dados estão no pendrive, eles não estão na nuvem. Significa que eles estão no pendrive. E se é um dispositivo que está na minha mão, por exemplo, deixa eu ver se eu acho um pendrive aqui para ilustrar bem o caso. Pendrive é um negócio que a gente... Aqui, ó, tem um aqui. Então, se os dados estão aqui, no pendrive, eles não estão na nuvem. Para eu acessar esses dados, eu preciso ter esse pendrive nas mãos, senão eu não consigo acessar. Né? Ah, aí depois do pendrive veio o HD externo. Beleza. O HD externo é como se fosse um pendrive, a ideia é a mesma. Né? Você não tiver com ele ali nas mãos, você não consegue acessar. A mesma coisa o HD do seu computador. São os dispositivos de armazenamento. Só que hoje a gente quer salvar os arquivos na nuvem, na internet. Por quê? Porque na nuvem todo mundo consegue ver. Como assim todo mundo consegue ver? Por exemplo, você já reparou que às vezes, por exemplo, você fala assim, ah, hoje eu vou no clube. Aí você combina com o seu namorado, com a sua namorada de ir no clube. Aí você fala assim, vou dar só uma passada na academia antes, só para deixar o shape mais assustado. Aí fala assim, tá. Aí você tá na academia, sua namorada liga e fala, e aqui, ô Rubens, a gente não vai não. Por quê? Olha para essa nuvem que tá no céu. Aí você olha aquela nuvem super carregada, você fala, nossa, vai chover pra caramba. Só que peraí, você pensa, calma aí, ela tá a 10 quilômetros de distância e eu tô aqui, eu olho para cima e vejo a mesma coisa que ela quando ela olha para cima. Ou seja, uma nuvem, ela pode ser vista por qualquer pessoa de qualquer lugar. Quando você coloca um arquivo na nuvem, desde que você dê permissão, qualquer pessoa pode acessar esse arquivo de qualquer lugar, desde que ela esteja conectada à internet. Então eu estou aqui, eu acesso. Né? A Camila do Implacável está lá, ela acessa. O Elias está lá, ele acessa. O professor Ramos está lá, ele acessa. O professor Cobra acessa. Basta que você libere o acesso. Tá certo? E aí nós temos vários serviços hoje de armazenamento em nuvem que podem aparecer na sua prova. Ó, o Dropbox é um deles. O Google Drive é também um serviço de armazenamento em nuvem. O iCloud da Apple, né? O OneDrive da Microsoft. Todos esses são serviços que vão nos permitir armazenar nossos arquivos na nuvem. Tá? Aí ele fala o que é armazenamento em nuvem, Cloud Storage. É um software de gerenciamento de arquivos? Não é. É um armazenamento físico em servidores locais? Não. É um tipo de impressora? Não. É um armazenamento exclusivo para vídeos?
Não. É um armazenamento de dados online? Sim. É um armazenamento de dados online. Então, deixei as marcações aqui para vocês. Ok? Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal. Questão 6. A questão 6, ela fala o seguinte, ó. O Windows é um sistema operacional para computadores e ele é desenvolvido pela Microsoft. Existem várias funções principais do sistema operacional Windows. Assinale a alternativa incorreta. Ô, gente, tem algumas coisas que a gente precisa falar, tá? Aqui, ó. Primeira, o sistema operacional é o principal software de um dispositivo. Tá? Então, o sistema operacional é o principal software de um dispositivo. Todo dispositivo, seja celular, tablet, né, Smart TV e tal, tem um sistema operacional. Ok? Beleza. Suas funções são gerenciar todos os itens de hardware. Gerenciar todos os itens de software. Fornecer interface para que o usuário possa usar o sistema. Então, você usa o sistema operacional exatamente para isso. Ele gerencia todos os itens de hardware, ele gerencia todas as peças do seu computador, e ele gerencia todos os programas. E ele fornece uma interface para que você possa utilizar o sistema. O que é fornecer essa interface? Vamos dizer assim, ele é um intermediário, ele fica entre você e o sistema, né? E ele vai intermediar, vamos dizer assim, essa utilização, né, do usuário com o sistema, tá? Então, seria basicamente isso, gerenciar o hardware, gerenciar o software e permitir que o usuário interaja com o sistema. A gente tem vários sistemas operacionais, a gente tem o Windows, tem o Linux, tem o MS-DOS, que é bem antigo, tem o macOS, que é o da Apple, dos computadores da maçãzinha, aí tem o iOS, que é o do iPhone, temos o Android e por aí vai. Então a gente tem o quê? Vários sistemas operacionais hoje aí no mercado. Tá certo? Beleza. E aí fala assim, ó, ele está querendo a função incorreta, tá? Do sistema operacional. Aí fala assim, ser responsável por organizar e gerenciar todos os arquivos? Sim, isso tem a ver com a parte de software ali, gerenciamento. Oferecer uma interface gráfica amigável com ícones, janelas, menus e barras? Sim. O único propósito do Windows é gerenciar os softwares? Não. Ô, gente, presta atenção. Olha que questão boba. Ele não fala que existem várias funções principais? Se no enunciado, bom, ô, gente, o que está falando no enunciado, a banca não está perguntando para você se está certo ou está errado, ela está te contando. Então considera-se que o que está no enunciado está certo. E no enunciado fala que o sistema operacional tem várias funções. Aí na alternativa fala assim que só tem uma função, que é justamente gerenciar os softwares que operam no computador. E pergunta qual é a errada. Se no enunciado, que é verdade absoluta, ele fala que são várias, então tem que ser várias. Então a alternativa que fala que tem um só está errado. Tá? Incluir recursos de segurança para proteger o computador, tá certo? E o Windows é responsável por gerenciar os componentes de hardware também. Então a resposta aqui dessa questão ficou a letra C. Próximo. E vão que vão. É uma função de formatação de texto presente no Microsoft Word. Então, ele fala de... Aqui é uma questão do Word. Você pode ver aqui, ó, a questão de 2024, super novas, gente. Existe uma preocupação muito grande em fornecer para vocês um material atualizado, por mais que seja gratuito. Ninguém nos forçou a fazer isso. Então, já que vamos fazer bem feito. Não é? Esse, aliás, é o grande risco de você ficar estudando apenas por vídeos que você encontra na internet. Tem que tomar cuidado. Vários alunos vêm falar comigo. Ah, professor, eu fui reprovado, mas como é que você estudou? Ah, por vídeos que estavam na internet. Gente, imagine o seguinte. Imagina a sua correria do dia a dia. Você tem esposa, marido, filhos, mãe, pai, dívidas, boletos, sonhos.
aí você consegue montar uma empresa para comercializar seus cursos. Sinceramente, você vai colocar na internet cursos gratuitos que substituam os seus cursos pagos? Se você fizer isso, cara, na verdade, você está lutando contra você mesmo. Porque você está colocando gratuitamente aquilo que você se programou para vender. Então, o que eu gosto muito da questão da internet? É assim, você tem um curso completo para você estudar e você assiste os vídeos da internet como uma forma de revisão, pegar aquilo que você não prestou atenção e tal. Ou, simplesmente, porque fala assim, não, pai, não tem como, eu não tenho dinheiro nenhum. Porque tem gente que fala, eu não tenho dinheiro nenhum. Eu preciso. Então, tudo bem, ótimo. Procure os melhores vídeos. Aqui no Implacável tem os melhores vídeos. Aí, outro dia o cara falou comigo que eu não tenho dinheiro nenhum. A hora que eu saio de noite vou no rodízio de pizza, quem tava lá? Aí o cara, não. Eu falei, você falou que não tinha dinheiro nenhum, tá no rodízio de pizza. Ah, mas eu não abro mão da minha diversão. Tudo bem. Eu não tô aqui para te julgar. Mas você me entende? Eu falei, não, cara, a minha opinião não importa. Ele falou, pra mim importa. Eu falei, velho, sinceramente, cara, pensa o seguinte. O dele é da Polícia Civil. Eu falei, cara, se você passar no concurso da Polícia Civil, você vai ter um salário aí de R$ 6.500 por mês, 6 mil por mês bruto. Certo? Certo. Quantos rodízios de pizza você vai poder comer por mês? Você considera que cada rodízio, né, é R$60? Você vai poder comer pelo menos 100 rodízios. Ou seja, você pode ir no rodízio 3 vezes e meia por dia com esse salário. Então, é questão da prioridade. Não é? É questão de prioridade. Né? Você pega, faz um investimento para você conseguir algo melhor na sua vida, para depois você aproveitar as coisas. Eu penso assim. Talvez eu esteja errado, mas eu vou te falar que a minha opinião foi formada com base em 23 anos convivendo com alunos que estudam para concursos públicos. Tá? Ó, é uma função de formatação presente no Word que fornece, olha que engraçado, destaque mais grosso e pronunciado ao texto. Destaque mais grosso e pronunciado. Geralmente é empregado para dar ênfase significativa a palavras e frases, destacar informações importantes ou criar contraste com o texto regular. Que função que é essa? É aspas? Não. Itálico? Não. O itálico ele deixa o texto deitado. Como se fosse assim, ó. Negócio assim. O sublinhado assim, e o negrito é negrito mesmo. Tá aqui. Letra C. Beleza. Questão 8. Questão muito boa também. É uma letra que geralmente é reservada para o disco rígido principal. Gente, presta atenção. O que é o disco rígido? O disco rígido é o tal do hard disk, que na verdade o nome é Hard Disk Drive, ou HDD, ou para os íntimos, HD. Tá? Então ele está falando que quando você abre o computador, tá, existe uma letrinha ali que é usada para representar esse disco rígido, em que o sistema operacional Windows é instalado. Ao iniciar o computador com Windows, é muito provável que o disco rígido seja referenciado com essa letra. Qual é a letra utilizada para representar a unidade de armazenamento principal em sistemas Windows? Bom, gente, todo computador... Quer ver? Eu vou abrir o meu aqui para você ver, ó. Se eu vier aqui nesse computador, eu tenho várias letras, tá vendo? Aqui, ó. Dispositivos e unidades desse computador, eu só tenho um, que é o disco local, que é exatamente o C2. Todos esses outros aqui estão na minha rede. Não estão no meu computador, estão na minha rede. Tá? Então, o principal é o C2. Então, essa letra C2, ela sempre, por padrão no Windows, a gente sempre vai ter essa letra.
C, dois pontos. Pablo, e as próximas? As próximas você pode ter, mas elas não são reservadas. O que é isso? Não dá para você olhar um computador que tem um D, dois pontos, e falar assim, ah, aquilo ali é pendrive. Ah, aquilo ali é CD. Ah, aquilo ali é DVD. Antigamente era assim, ó. O computador tinha A, B, C e D. O A era um lugar de pôr disquete. O B era um outro lugar de pôr disquete, porque tinha computador que tinha 2 drives de disquete, para você copiar de um para o outro. O C era o HD. E o D era o lugar de pôr CD. Só que o D podia ter ou não, tanto que não tem hoje, né? Mas o A e o B continua sendo reservado para disquete, embora não usemos mais o disquete, e o C é o HD principal. Daí para baixo não tem reserva, não tem padrão, tá? Questão 9. Em ciência da computação entende-se como hardware interno os seguintes componentes, exceto a placa-mãe fica para dentro do gabinete? É interna? É. A memória RAM é interna? É. O processador é interno? É. A placa de vídeo é interna? É. E o software? Não. Aí não, né? O software, ele não é hardware interno. Software é software. Então, a resposta fica sendo a letra E. Beleza? Próxima questão. Questão 10. No Microsoft Word, qual comando é usado para copiar o formato de um trecho de texto e aplicá-lo a outro texto do documento? Qual é? Né? Qual é a ferramenta que você faz isso? Qual é a ferramenta que te permite copiar apenas a formatação de um texto e aplicar a outro? Olha só isso aqui. Você vier aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, o termo hardware, ele está com negrito, itálico e ele está vermelho. Eu posso clicar sobre ele, eu posso clicar no pincel e eu posso vir aqui e, por exemplo, clicar no sistema. Ó. O que ele fez? Ele copiou a formatação de um trecho e aplicou em outro. Tá certo? Então, qual que é a resposta aqui? A resposta ficou formatar pincel. Ou também, muito comum, tá, gente? Muito comum vir na prova como pincel de formatação. Tá? Ele serve para copiar o trecho de texto, né, um texto de um local para o outro. Pessoal, já vou até fazer aqui de uma vez para vocês verem, para depois não ficar, cadê, que não sei o que tem e tal. Ó, eu resolvi, quer ver? Eu fiz até a questão, tá, 11, eu acho que eu comecei na 15, foi. Então, você vai ver no nosso material que da questão 9, aí tem a 10, aí da 10 ele já vai para 15, que é a primeira que eu fiz de fato. Não tem as outras questões, tanto que eu estou até salvando aqui, já vou até gerar o PDF, hein? Para não ter erro, ó. Então, PDF está gerado para disponibilizar para vocês. Olha, muito obrigado por esse tempo que vocês passaram comigo. Estou muito agradecido, fico muito feliz até pelo respeito e consideração que vocês têm mais do que comigo, mas com o sonho de vocês. Para mim é uma honra muito grande participar disso. Estejam certos, a gente vai se encontrar aqui várias vezes, seja no YouTube, seja lá na plataforma do Implacável, seja no meu Instagram, @professor Pablo Leonardo, ou também aí numa possível revisão presencial, caso haja. Tá certo? Respeito muito você, admiro você por você sonhar e você correr atrás dos seus sonhos, tá? Eu acho que mais do que sonhar, você tem que pensar que não adianta sonhar, você tem que fazer acontecer. E você deu o primeiro passo. Tá aqui assistindo uma aula de informática, está comigo. Eu espero que você só pare quando você conseguir, ok?
Um grande abraço para você, muito sucesso, muita força. Tchau, tchau.